Deus, muito obrigado por essas vidas. Nós apresentamos, Senhor, os nossos adolescentes, as nossas crianças, apresentamos a vida de nossas irmãs Ione e Josélia. Use-as nesse momento, Deus, para o louvor da Tua glória, e que esses pequenos cresçam e se tornem homens e mulheres segundo o Teu coração. E que a gente possa ser usado por isso, pelo Senhor, para isso. Em nome de Jesus. Amém. Nós queremos dar as boas-vindas aos nossos irmãos que estão participando por meio do Instagram. Seja muito bem-vindo. E nós estamos aqui na Alameda dos Coqueirais, aqui no quilômetro 5.9, na Reserva do Paiva. Quando você puder estar conosco presencialmente, vai ser especial, mas estamos felizes porque mesmo à distância, por alguma razão, você não pode estar com a gente hoje e você está participando aí por meio da internet. Hoje nós temos a nossa reflexão a respeito de paternidade e padrões de santidade. Preste bem atenção nisso. Nós não vamos fazer uma mensagem muito extensa, assim eu me planejei, mas eu espero que seja uma mensagem profundamente significativa e que faça diferença na sua vida, não somente como pai, mas também como filho, como filha. Você tem a oportunidade hoje de meditar naquilo que o Senhor preparou para a sua igreja. E o texto que nós vamos ler, ele se encontra, a base é o verso 12 e 13 de 2 de Crônicas 21, mas a gente vai ler a partir do verso 1, onde diz assim, 2 de Crônicas 21, verso 1, que diz, conforme está proposto: Josafá descansou com os seus antepassados e foi sepultado junto deles na cidade de Davi, e seu filho Jeorão foi o seu sucessor. Andou Jeorão nos caminhos dos reis de Israel, como a família de Acabe havia feito, pois se casou com a filha de Acabe e fez o que o Senhor reprova. Ele até construiu altares idólatras nas colinas de Judá, e levando o povo de Jerusalém a prostituir-se e Judá a desviar-se. Então, Jeorão recebeu uma carta do profeta Elias, que dizia: assim diz o Senhor, o Deus de Davi, seu antepassado: você não tem andado nos caminhos de seu pai Josafá, nem de Asa, rei de Judá, mas sim nos caminhos dos reis de Israel, e levou Judá e o povo de Jerusalém a se prostituírem na idolatria como a família de Acabe, e ainda assassinou seus próprios irmãos, membros da família do seu pai, homens que eram melhores do que você. Graças a Deus pela sua palavra, pedimos ao Espírito Santo que nos dê entendimento. Vamos orar? Pai, nós estamos aqui, Senhor, para te agradecer, porque a tua porção de sabedoria agora chega aos nossos corações pela ministração do teu Santo Espírito. Pedimos, meu Deus, entendimento da tua palavra e que apenas a tua voz seja ouvida. Perdoa os nossos pecados, para que estejamos, Senhor, totalmente desimpedidos, Senhor. E há muito que perdoar, porque nós reconhecemos, Pai, que temos pecado em palavras, pensamentos, em atitudes, como Jeorão. Nós reconhecemos, Deus, que hoje o Senhor também nos manda, Senhor, essa carta, abrindo os nossos olhos espirituais para o tipo de filhos que nós devemos ser. E aqueles que são pais, o tipo de pais também, Senhor. Obrigado pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos essa semana terminando o 2º livro de Crônicas. Já tivemos a oportunidade de chamar a atenção de vocês que o livro de Crônicas é como uma retrospectiva depois do exílio. Em seguida nós vamos ler Esdras, Neemias, e vocês vão ver essa representação do que foi o pós-exílio de uma forma mais clara. Mas, à medida que nós vamos lendo o livro de Crônicas, que, diferentemente do livro de Reis, é posterior ao exílio, o livro de Reis é anterior, nós percebemos muito claramente que o autor, nós não sabemos se foi Esdras, a tradição diz que foi Esdras, ele tem a intenção de esclarecer, relatando os fatos,
de uma perspectiva bem judaica, ou seja, em relação ao reino do sul, ao contrário do que o autor de Reis fez, ele tem uma perspectiva de esclarecer o que é que deu errado naquele projeto de construção nacional que era o reino de Israel. Nós estamos na 5ª linhagem de reis do reino do sul. Jeorão, ou Jorão, descendente de Josafá, descendente de Davi, chega então a ter a coroa na sua cabeça. Eu estava pesquisando a linhagem de Jesus Cristo. Eu não sei se vocês sabem que Jesus é descendente de Davi, tanto por linha materna quanto por linha paterna. No Evangelho de Mateus você vê a linhagem paterna de Jesus, no Evangelho de Lucas, a linhagem materna. Então, logo depois de Davi, nós temos por meio de José, Salomão, por meio de Maria, Natã. E de Salomão veio toda a linhagem real que chega até Jesus Cristo. E quando eu via, como também de Natã, pelo outro lado, até Maria. E quando eu via aquela linhagem, aquela linha de reis, de seres humanos, de homens, de pessoas que, como eu, como você, às vezes erram, se desviam dos caminhos do Senhor, às vezes acertam, e o Senhor, ele vai, tanto numa situação quanto na outra, ele nos dá o feedback daquilo que tem agradado, daquilo que não tem agradado o coração dele. Eu ficava imaginando a linhagem real como de fato, como uma linha de pessoas em que cada um ia entregando a coroa para o outro colocar na cabeça. Eu ficava imaginando aquela linhagem real, de Davi até Jesus, cada um sustentando o peso da coroa enquanto ele teve o seu tempo e passando para o seu filho a coroa com todo o peso que aquela coroa tinha e as responsabilidades por trás disso, como um pai tem em relação à sua família. E eu fiquei pensando nisso como uma brincadeira de telefone sem fio. Quem já brincou de telefone sem fio sabe qual é a graça da história. No início da fila, você conta algo no ouvido de alguém e essa pessoa tem a obrigação de passar adiante. Essa brincadeira costuma ser muito engraçada, para quem nunca viu, porque no final, a mensagem normalmente sai completamente diferente daquela que o primeiro ouviu. E quando eu imaginei essa passagem de coroa como um telefone sem fio, eu fiquei me perguntando qual seria a mensagem que cada rei tinha que passar para o seu filho ao entregar a coroa. Não sei o que é que você pensa sobre isso, mas a conclusão que eu cheguei é que a mensagem era aquela que está escrita no 2 de Crônicas, capítulo 7, no verso 17. Quando o Senhor fala para Salomão, o primeiro, depois de Davi, o seguinte: se você andar segundo a minha vontade, como fez seu pai Davi, e fizer tudo o que eu lhe ordeno, obedecendo aos meus decretos e às minhas leis, firmarei o seu trono conforme a aliança que fiz com Davi, seu pai, quando lhe disse: você nunca deixará de ter um descendente para governar Israel. Eu fico imaginando que quando cada rei passava a coroa, era dever dele dizer isso para o seu filho. Você precisa, meu filho, andar nos caminhos do Senhor, levar a sério a palavra de Deus, porque você será líder e você precisará do temor do Senhor para ser cheio da sabedoria que você precisa para cumprir a função para a qual eu vos designei, eu lhe designei. E se você fizer isso, com certeza a promessa que Davi recebeu vai ser cumprida. De geração em geração, o Senhor estará à frente de cada homem que colocar a cabeça, a coroa na cabeça, para que nunca falte descendente de Davi na linhagem real. Até que viesse aquele cujo reino é para sempre, Jesus Cristo.
Essa era a mensagem a ser transmitida. E quando nós lemos a história dos reis, Jorão é um deles, a gente percebe que ficaria difícil para certos reis passarem para os seus filhos. Jorão foi pai de Acasias. Eu estou chamando de Jorão porque é o mesmo nome, Jorão e Jeorão. Ele foi pai de Acasias, e quando a gente percebe como é que foi o reinado de Acasias, foi um reinado tão triste, tão desafortunado quanto do seu próprio pai, Jeorão. Enquanto isso, nós tivemos reis como Josafá, nós tivemos reis que verdadeiramente temeram a Deus e buscaram andar nos caminhos do Senhor. Ezequias, Joás, não foi a maioria, mas muitos reis tentaram fazer a diferença, marcar a geração, cumprir aquilo que Davi falou para o seu próprio filho, porque aqui o que Deus está chamando Salomão a atenção é aquilo que Davi tinha dito. Uma das últimas palavras de Davi para Salomão foi justamente isso: meu filho, leve Deus a sério. Meu filho, leve a palavra de Deus a sério. E como é que isso se aplica hoje na nossa vida? Deus está dizendo a mesma coisa para nós. A palavra de Deus não é religião. Nós não estamos brincando aqui de igreja. Nós estamos ministrando uma palavra que faz diferença entre a vida e a morte. Eu não estou falando em sentido figurado, eu estou falando em sentido real. Porque pessoas têm perdido a vida, perdido a esperança, perdido o propósito, perdido o sentido da vida, do casamento, da paternidade, da filiação, pela falta de Deus, ou porque não estão levando Deus a sério. O que toda família real tem em comum, eu preservei a imagem aqui, a família real britânica, é o que toda família tem em comum. O peso da coroa simboliza o peso da responsabilidade que aquele que lidera traz sobre seus ombros. Todos aqueles que são pais e mães também sabem qual é o peso disso. Aqueles que são filhos, quando a gente lê essa declaração dos filhos, eu não sei os outros pais, mas para mim é como um bálsamo. É como se Deus dissesse assim: meu filho, o trabalho ele é penoso, ele é árduo, ele é difícil, mas ele é recompensante. Que palavra esperançosa. Promessa de recompensa do nosso Deus. Saber que a gente plantou, mesmo sem saber como seria a colheita, mas firme na promessa de Deus a gente plantou, a gente insistiu, a gente persistiu, a gente chorou, a gente se alegrou, mas valeu a pena. Muitas vezes nós fomos plantar como pais, chorando, mas aquele que semeia chorando voltará com os feixes de trigo, sorrindo e cantando de alegria a grande colheita que Deus nos deu, assim como está na palavra do nosso Deus. Amém? Precisamos ser firmes na convicção de que o trabalho que nós fazemos na nossa terra pela palavra do nosso Deus sempre traz recompensas. A paternidade é uma dessas funções que alguns têm a oportunidade de exercer. Traz o peso da responsabilidade, não é uma coroa de poder para ser abusado, para ser desfrutado, não é uma posição de privilégios. Jesus disse: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. E ele mesmo disse, ao entregar sua vida por outros, ele disse que os maridos devem amar as esposas como Jesus amou a igreja. Consequentemente, o amor que ele exerce na família é sacrificial à medida da estatura de Cristo. Não é uma posição de privilégio, é uma posição de serviço. É uma posição de liderança, de proteção, de cuidado. E isso só pode ser feito com sucesso pela palavra de Deus. Aliás, como qualquer outra coisa na vida de um crente, a receita é essa palavra que a gente precisa passar de geração em geração. Leve Deus a sério, leve a palavra de Deus a sério e ande no caminho do Senhor. Não vou usar nem a palavra no plural, porque o caminho de Deus é singular. O caminho de Deus não tem encruzilhada, o caminho de Deus não faz curva.
O caminho de Deus é uma linha reta, nem se desvie para a direita, nem para a esquerda. E é simples. O caminho de Deus não é complexo. Começa com a negação das nossas vontades, negação do nosso eu. O que toda família tem em comum com a família real, com a linhagem real, é que todos somos seres humanos, falhos, necessitados de uma direção para tomar decisões difíceis. As famílias reais tomam decisões muito difíceis, muito peculiares, mas todos nós tomamos. E essas decisões difíceis, elas serão bem-sucedidas, darão bons resultados, quando e se nós nos alinharmos à vontade do nosso Deus. Aí sim, nós vamos ser como pais, né, homens de ferro, porque aquele que tem ao Senhor, como a gente leu no pequeno grupo, na sexta, em Isaías 40, tem as suas forças renovadas. Quando a bateria está acabando, o Senhor dá um choque e renova. Esse choque pode ser um impacto, pode ser um toque do Espírito, pode ser uma palavra de renovo, mas a gente é renovado na nossa força, na nossa esperança. A gente sabe o que é que está acabando, a gente vai lá e investe naquilo. Pode ser falta de espiritualidade na família, a gente investe nisso. Pode ser falta de amor, de cuidado, de zelo, de proteção, a gente passa a investir nisso. Porque nenhum de nós pode dizer aqui, nem como pais, nem como mães, nem como filhos, que somos perfeitos. Por melhor que você seja, tem muito ainda que Deus deseja alinhar na sua vida e na minha vida. E o que nós temos em comum com essas pessoas que passam coroas de cabeça de geração em geração é a necessidade que nós temos, como as monarquias sempre tiveram, de que essa coroa seja passada de geração em geração juntamente com a recomendação de ouro. O texto de ouro de 2 de Crônicas: leve a palavra de Deus a sério nas suas vidas. 2 de Crônicas 7:17. Amém? E o que Deus espera de toda a família? Deus espera que a família seja um ambiente de proteção. A pandemia da Covid-19, o Fica em Casa, nos mostrou como isso funciona para Deus. Momentos em que a gente tinha receio até de pegar numa fechadura, porque ali o vírus poderia estar e aquilo ali tirar a vida de alguém da nossa família. Eu me preocupei muito na pandemia, mas me preocupei muito mais com os meus filhos, com a minha mulher e com a minha mãe, que estavam mais perto, do que exatamente comigo. Porque a família tem que ser um ambiente de proteção, de cuidado. Quantas pessoas, infelizmente, não têm essa realidade na sua família? Porque sofrem violência. E às vezes isso acontece porque o pai não entendeu ainda que a razão dessa agressividade que se encontra no seu coração é a sua imaturidade espiritual. E ele não entendeu ainda que enquanto ele não amadurecer no espírito, ele não vai saber responder adequadamente aos desafios da vida. Quais são os desafios? São muitos. Decisões da empresa, os negócios, a multiplicação do resultado do negócio, o cuidado de pessoas sob a nossa liderança, fazer lucro em relação àquilo que se produz, se vende, gerenciar pessoas, gerir as finanças, a gente passa por um momento em que o Brasil todo sofre com isso. De onde vem a sabedoria para tudo isso? Para que a família seja esse ambiente seguro, ambiente de proteção, de cuidado. Essa sabedoria vem do nosso Deus. De tal forma, meus irmãos, minhas irmãs, que em uma família pode faltar qualquer coisa. Na Ucrânia, muitas pessoas tinham casa no dia e no outro dia não tinham mais. Quem esperava isso há 4 anos atrás? Ainda que a Rússia tivesse invadido a Crimeia, ninguém em sã consciência imaginava que a gente estaria vivendo no século XXI a guerra, com tantas violações a direitos humanos como o regime do Vladimir Putin tem feito. Mas aconteceu. E em Mateus 24, Jesus disse: abram os olhos, porque quando essas coisas acontecerem é sinal de que o fim dos tempos está próximo. São como as dores de parto.
que o planeta vai começar a dar. É irmão se levantando contra o irmão, são sinais assombrosos no céu. Nessa noite a gente vai ter chuva de meteoros, vai ser vista em vários lugares do planeta. Sinais assombrosos nos céus, guerras, multiplicação de guerras, terremotos, tantos desastres naturais. Só não vê quem não quer. Não sabemos quando será o fim, mas parece estar muito próximo. Nós precisamos cuidar das nossas vidas, das nossas famílias. Nós precisamos dar, pelo menos ao nosso lar, a estabilidade, a segurança, a harmonia e a espiritualidade que nós precisamos e que nossos filhos, nossa esposa e nosso marido, no caso, quem é esposa, precisa. A gente precisa investir nisso. Pode ser que a família perca a casa? Pode. Pode ser que perca o carro? Pode. Pode ser que perca a saúde, até os filhos. Houve um homem que perdeu tudo isso. E por pouco não perde a mulher, que deu um conselho para ele que não foi nada bom. O conselho que essa mulher deu, qual foi? A mulher de Jó. E morre. O texto, na verdade, diz: abençoa o teu Deus e morre. A palavra é Baraque, mas na verdade o escritor não teve a coragem de dizer o que ela realmente falou. Porque ela foi repreendida duramente, não poderia ser uma bênção que ela estava aconselhando ele, né? Na verdade o que ela aconselhou mesmo foi amaldiçoa. Por isso que na tradução em português já tem a palavra que ela quis dizer. Amaldiçoa Deus e morre. Quantas pessoas pensam assim hoje? Quantas pessoas não pensam assim, quando as coisas não vão bem, não existe Deus? Como se Deus fosse o nosso provedor de soluções. A gente ora porque nosso Deus ouve, mas a gente ora segundo a vontade de Deus. Porque Deus não tem obrigação nenhuma de nos dar a promoção, o carro, o emprego, o dinheiro, a estabilidade do lar. Porque essas coisas Ele já nos deu inteligência, força, energia para lutar por elas. Às vezes vai dar certo, às vezes não vai dar. Mas seja como for, algo que nós não podemos abrir mão, meus irmãos, e nem a família, é a fé no nosso Deus. Que nossa casa seja, dentro das quatro paredes pelo menos, um ambiente de luz, um ambiente que faz a diferença no outro ambiente maior onde ela está inserida. Hoje pela manhã a gente fez um culto familiar e a minha mente, a gente mora num condomínio, e o que eu desejei para Deus é que a minha casa fosse como um lugar onde a luz de Deus brilhasse de tal forma que quando faltasse energia e o condomínio tivesse todo escuro, quem chegasse na frente da minha porta pudesse ver a luz saindo por debaixo da porta, porque ali existe a luz de Deus. Amém? Esse é o desejo para a minha vida e também é o meu desejo para a vida de cada um de vocês. A boa notícia é que isso é possível. Isso é algo factível, é próximo de nós. Porque Deus jamais vai negar orientação a quem busque. Seja para restaurar um casamento, seja para restaurar a relação entre um pai e um filho, seja para restaurar a relação entre um filho e uma mãe, entre irmãos. Para qualquer situação da vida, a palavra de Deus ela tem princípios. E para que a gente caminhe no caminho de Deus, só existe um conselho. É um caminho de santidade. Ninguém é obrigado a entregar sua vida para Jesus Cristo. Ninguém. Ninguém é obrigado a fazer nada por Deus. Mas, se um dia você diz que Jesus Cristo é Senhor da sua vida, uma coisa que você abriu a mão, o direito de ter, foi de lutar pela sua santificação. Santificação para um crente não é opcional. Santificação, santidade, existe uma cultura mística em torno dessa palavra, como se santidade fosse ausência de pecado. Não é isso. Santo é aquilo que é separado. E o sentido que a gente interpreta essa palavra, do ponto de vista cristão,
é separado do pecado e separado do que é comum. O que é comum? É as pessoas viverem no pecado, o mundo jaz no maligno. As pessoas decidirem questões, como a questão entre um homem e uma mulher, gritando na frente dos filhos, com desonra, sem entendimento. É um filho desonrar uma mãe, desonrar um pai, falando palavras que não são palavras de honra, agredindo fisicamente. É um pai disciplinar os seus filhos com excesso de rigor, fazendo com que aquele filho não tenha mais prazer sequer na disciplina e não entenda quando a Bíblia diz que um pai que ama disciplina o seu filho, porque a disciplina que alguns pais exercem não é igual a que Deus faz. Muitos estão longe da imagem e semelhança. Tudo isso a gente leva em consideração para ser diferente. Santidade é separação do que é comum, mas também é separação do pecado. Existem 3 níveis de santidade do ser humano em relação ao pecado. O básico, o nível 1.0, todo cristão, ele foi livre da escravidão do pecado. O que é que quer dizer isso? Quer dizer que nós não somos mais escravos, nós temos vontade própria. Nós fomos libertados da servidão de Satanás. Nós não estamos condenados a fazer escolhas erradas, equivocadas. Deus nos deu agora a opção entre o bem e o mal novamente. Antes, a gente até podia fazer coisas boas, mas agora, pela palavra de Deus, o que é bom realmente está muito claro diante de nós. E eu tenho certeza, diante das situações que você passa na sua vida, que agora, nesse momento, se você perguntar a Deus, diante dessa situação, o que é que realmente é bom? O que é que eu realmente devo fazer? Eu tenho certeza que Deus vai abrir a sua mente e vai lhe mostrar o caminho, o que você deve fazer. Tenho certeza que se você pedir ajuda, Deus vai colocar pessoas no seu caminho para lhe ajudar, pessoas que vão ser usadas por Deus para lhe ajudar a caminhar no caminho que é bom para o Senhor. Caminhos de santidade são caminhos de negação, meus irmãos, e caminhos de afirmação. Negação de nós mesmos e afirmação de Jesus Cristo na nossa vida. Afirmação de que nós levamos a sua palavra a sério. Afirmação de que quando a palavra diz assim, se os seus olhos forem bons, o seu corpo todo será iluminado, a gente vai ter isso a sério. Afirmação de que quando nós vemos na Bíblia um conselho completamente diferente daquilo que a gente tem feito, que a gente vai considerar os caminhos em que a gente tem andado, vai meditar nos caminhos do Senhor e vai pedir a Ele, Senhor, me ajuda a mudar a rota da minha vida. Era só isso que cada rei precisava fazer ao passar a coroa para o seu filho. E se isso tivesse sido feito, meus irmãos, muito problema teria sido evitado. Agora eu quero voltar para o reino de Jeorão, para a gente não fugir do texto. Jeorão foi tão prejudicado pelas suas próprias decisões, que quando Deus manda a carta para ele, a carta de Elias, preste atenção porque esse é um dos textos que às vezes gera dúvidas. Muitas pessoas pensam, como é que Elias poderia ter sido escrito essa carta se Elias tinha sido trasladado ao céu? Ainda não tinha sido trasladado, mesmo porque Elias combateu Acasias, filho de Jeorão. Foi o próprio Elias que escreveu essa carta. Embora Elias fosse profeta no reino do norte, Deus manda um recado para o reino do sul. Rapaz, escreve para aquele rei lá do sul, pela misericórdia, e fala para ele que ele não tem andado nos caminhos de Davi. Ele esqueceu o caminho. Jesus Cristo, descendente de Jeorão, descendente de Davi, de todos que vieram por essa linhagem, ele diz assim, quem quiser andar nos meus caminhos, primeira coisa que tem que fazer, negar-se a si mesmo. Segunda coisa, tomar a sua cruz. Essa palavra normalmente é entendida no sentido negativo, porque cruz traz sofrimento e peso e dor. Mas a cruz pode ser entendida também como chamado, como a sua vocação.
Deus lhe chamou para ser pai, faça isso com excelência. Deus lhe chamou para ser mãe, faça isso com excelência. Deus lhe chamou para ser rei, faça isso com excelência. Deus lhe chamou para ser supervisor, faça isso com excelência. Deus lhe chamou para ser servo, faça isso com excelência. Deus lhe chamou para ser pastor, faça com excelência. Para ser ovelha, faça com excelência. Para ministrar, faça com excelência. Para ensinar, faça com excelência. Faça ao modo de Deus. Meu irmão, minha irmã, não faça ao seu modo. Porque os caminhos do homem, todos os caminhos do homem são justos aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Porque os caminhos do homem, os pensamentos do homem são completamente diferentes dos pensamentos dos caminhos de Deus. Assim como existe uma separação abismal entre os céus e a terra, assim são os pensamentos de Deus em relação aos pensamentos do homem. E os caminhos do homem em relação aos caminhos de Deus. Caminhos de santidade são caminhos de afirmação de que realmente Deus é o Senhor. Certa vez, veja como a Bíblia tem coisas que são fáceis, tem coisas que são difíceis, até impossíveis. Mas tem coisas na Bíblia que são fáceis. E a gente não leva em consideração. Certa vez Jesus disse, vocês me chamam de mestre e senhor. E vocês realmente fazem bem quando dizem isso. Porque eu sou. Mas, por que vocês me chamam assim e não fazem aquilo que eu mando? Quer virar a chave? Faça o que Jesus manda. Em qualquer área. Precisa de oração em alguma área. É uma área de virada de chave. Faça o que Jesus manda. Manassés foi um rei terrível. Mas se humilhou. Nabucodonosor, um rei terrível, ímpio. Mas se humilhou. E de todo aquele que se humilhou na presença de Deus, o que é se humilhar, gente? Tem gente que pensa assim, que se humilhar é deitar no chão com o pó no rosto. Isso o hebreu fazia, a gente não precisa fazer isso hoje. O cristão não precisa fazer isso hoje. A humilhação de um cristão diante de Deus hoje é em espírito. O mais perto que o ser humano pode chegar de Deus não é construindo uma torre, é se ajoelhando. E se você não é capaz de se ajoelhar, se ajoelhe no seu coração, se dobre. Porque quando você faz isso no seu íntimo, no seu coração, você está dizendo, Deus, eu me submeto ao Senhor. O Senhor realmente é o meu Senhor. Se os reis tivessem feito isso, quando essa coroa estivesse sendo passada de cabeça por cabeça, a bênção do Senhor estaria acompanhando aquele reinado. Semana passada a gente meditou no Salmo 1, a concepção do judeu, de que aquele que medita na lei do Senhor, dia e noite, ele é como um carvalho plantado junto a ribeiros de águas correntes. Quem já viu uma planta morrer de sede, sabe o que a palavra quer dizer com isso, principalmente numa região desértica como aquela. A planta que é plantada junto a ribeiros de águas correntes, ela tem todos os nutrientes da terra e toda a umidade que ela precisa para florescer. A Bíblia diz, sempre dá fruto na estação apropriada. Caminhos de santidade levam a frutos. Pode ser que a sua vida não esteja frutificando. Jesus disse, é pelo fruto que se conhece a árvore. Aquela ali, perto dos carros ali, quando eu cheguei aqui pela primeira vez, eu não sabia o que era. Depois, a gente começou a provar de uma acerola das mais doces que eu já provei na minha vida. Quando florar de novo, pode se preparar e pode colher aqui, não tem problema não, viu? Eu já vi muita gente aqui, né, pendurada ali, para pegar, eu já fiz muito isso. Acerola doce. Mas eu que não sou muito botânico, né, quando eu olhei para aquilo ali, agora como está, pelo menos eu não estou vendo ali, não dá para saber. Mas quando você vê o fruto, a gente sabe que é uma acerola, um pé de caju, uma goiabeira. Goiabeira é mais fácil de identificar. Uma mangueira também é fácil. Mas às vezes não. Às vezes é meio... Tem uma muda que se parece com uma frutífera, e você olha para uma, pensa que é a outra. Mas quando você vê o fruto, você não tem dúvida. Quando você vê um fruto na vida, seja de um rei, seja de um servo, de um pai, de um filho, de uma mãe, de um irmão, quando você vê o fruto de Deus, o fruto de uma caminhada com Deus na vida de alguém, isto é evidente. E os nossos rostos, eles brilham como o rosto de Jesus. As pessoas não vão ver, provavelmente as pessoas não vão ver Jesus Cristo, até a glória do Senhor. Mas elas vão ver Jesus Cristo nas nossas atitudes. Elas vão ver Jesus Cristo
nas mãos que seguram quando alguém precisa, que apoiam quando alguém necessita, nas palavras de encorajamento, de direcionamento quando vem do alto, no olhar, no ouvir, no falar. Quando nós agimos de acordo com Jesus, é porque nós estamos caminhando no caminho dele. E isso é evidente e faz toda a diferença, tanto nas nossas vidas, quanto nas vidas das pessoas que estão na nossa esfera de influência. Nós estamos quase chegando, porque precisamos passar para Esdras, ao final do 2º de Crônicas. Mas se a gente fosse estudar a vida de cada homem daquele ali, e a gente precisa fazer isso, como a gente poderia aprender por contraste? E aprender também por repetição. Quando a gente vê escolhas sábias sendo tomadas, a diferença acontecendo, em contraste com aquilo que foi feito, a revelia de Deus, e cujos resultados são os piores possíveis. Que Deus abençoe a sua igreja. Que a sua igreja caminhe nos caminhos do Senhor. Meus irmãos, que a igreja leve a palavra de Deus a sério. E eu quero aproveitar nesse momento para dizer para vocês que amanhã nós estaremos retomando o nosso plano de leitura bíblica. Algum tempo atrás, eu meio que fraquejei nisso, porque eu percebi que a igreja não estava acompanhando, ou por falta de tempo, de interesse, ou pela metodologia usada, e eu praticamente deixei de utilizar, de mandar os textos para o grupo. Mas o Senhor me repreendeu a respeito disso hoje. E amanhã eu começarei de novo o nosso envio, estimulando a igreja a acompanhar a leitura. Porque se eu não fizer isso como pastor, meus irmãos, a igreja não vai amadurecer na palavra. Se vocês não fizerem isso como pais, como mães e como filhos nos seus lares, a casa de vocês não será um lugar onde brilha a luz de Jesus. Pode ser que este seja o caso. Pode ser que a sua casa hoje você não possa dizer que é uma casa de bênção. Mas se for esse o caso, eu quero orar pela sua família nesse momento. Eu quero interceder. Interceder também por aqueles que, mesmo tendo uma casa de bênção, reconhecem que precisam fazer ajustes. E gostariam hoje de submeter isso ao Senhor. O que eu posso dizer para vocês, eu diria para Georão também. Se você quiser resultados diferentes, você precisa fazer diferente. E se você quiser fazer a diferença, não apenas o que é diferente, faça ao modo de Cristo e não ao seu. Que Deus nos abençoe.